Bom, isso daí nos leva a um dos fatos mais importantes da semana, que foram os atos de ontem contra a reforma da Previdência, né? Esses atos de ontem, eles precisam ser muito bem analisados, né? Primeiramente, vamos nos opor ao otimismo meio vazio de conteúdo, né? De pessoas que oscilam de maneira muito vertiginosa entre o otimismo e o pessimismo. Daí falaram que os atos tinham não sei quantas centenas de milhares em tudo quanto é lugar. É bobagem, os atos não foram muito grandes, né? Com exceção provavelmente de São Paulo, onde o ato foi relativamente grande, não foi... Já houve coisa muito maior em São Paulo, né? Mas foi um ato expressivo. Mas o que deu para perceber na mobilização, no país inteiro nós temos a facilidade de fazer uma análise geral, principalmente das maiores capitais, é que os atos mostraram uma nítida tendência à mobilização. Nós temos que considerar que a CUT, as centrais sindicais, a esquerda, chamou esses atos da Previdência meio assim numa política de desespero, né? Nós estamos sendo atropelados aqui, os sindicatos estão sob um intenso ataque do governo de extrema-direita, a reforma da Previdência é uma ofensiva muito grande, mas precisamos fazer alguma coisa aí, porque senão nós vamos perder toda a autoridade política. Precisa se defender. Chamaram esses atos sem grande preparação, sem grande convocação, sem uma grande campanha, né? A campanha foi uma campanha pequena, mas os atos atraíram bastante gente, principalmente em São Paulo, que é o principal indicador da mobilização, né? Se nós queremos saber como é que vai ser a mobilização, precisa ver como é que está sendo a mobilização em São Paulo. Se a gente acompanhar historicamente a mobilização política no país, ela sempre tem como centro, né, a cidade de São Paulo, em primeiro lugar a grande São Paulo, e o estado de São Paulo. Depois os outros países, os outros estados vão acompanhando cada um num ritmo diferenciado, né? Nós temos uma sequência de acontecimentos, inclusive a luta contra o golpe de Estado, onde as principais mobilizações foram em São Paulo. E a mobilização de São Paulo foi a maior, indicando, né, uma séria tendência à mobilização. Nós, do PCE, nós já havíamos assinalado que nós estamos numa situação onde é possível uma virada da situação. O governo Bolsonaro, né, foi para baixo, inclusive continua perdendo lastro aí, rapidamente, e a mobilização contra o governo, veja que nós estamos em março, né, passou carnaval e tudo, ela já começa a se fazer sentir nessas mobilizações. Quer dizer, há uma tendência e há uma possibilidade muito grande de que a luta contra a reforma da Previdência, que está entalada no Congresso, se transforme numa enorme mobilização política. Uma coisa que nós temos que ter claro é o seguinte: a mobilização, ela tem uma relação com a insatisfação popular com a reforma, mas ela não é uma expressão imediata e direta dessa insatisfação. A insatisfação, por exemplo, é infinitamente maior do que os atos que aconteceram ontem. A mobilização significa você conseguir traduzir, né, no movimento de pessoas uma opinião que já mais ou menos foi sendo estabelecida. Quer dizer que o potencial... Primeiro que a gente viu que há uma disposição para a mobilização, porque poderia haver uma oposição à reforma e não haver confiança, otimismo, segurança para fazer uma mobilização contra a reforma. Mas os atos mostraram que não, que há essa disposição. Né? E a disposição, por todas as informações que nós temos, é bastante grande. Quer dizer,
Isso significa que é possível transformar a enorme insatisfação com o governo numa mobilização gigantesca contra a reforma da Previdência. E essa é a tarefa imediata. Uma coisa muito importante que a gente deve dizer é o seguinte: nos atos onde nós participamos, principalmente em São Paulo, a ideia de alguns setores de que a mobilização tem que ser uma mobilização assim, com cinto de castidade, não pode falar fora Bolsonaro, não pode falar do Lula, tem que falar só da reforma da Previdência, não mostrou ser uma coisa real, né? A hora que a gente levantava o problema do fora Bolsonaro, a reação era total, imediata. Há uma compreensão muito maior nos militantes, ativistas, etc. e tal, do que nas direções, de que as coisas estão ligadas à luta pela derrubada do governo Bolsonaro. Tá? E de que provavelmente a derrubada do governo é uma política ainda mais direta, central e execuível do que derrotar cada uma das reformas que o governo está fazendo. Porque é lógico, o governo está atacando a população de todos os lados possíveis e imagináveis. Se você for responder a isso no varejo, então atacaram o núcleo do Sem Terra lá, atacaram o índio, atacaram o funcionário público e tal. Como é que você vai fazer uma mobilização tão dispersa assim? Na verdade, você precisa unificar essa mobilização. E a unificação se dá em torno do quê? Da palavra de ordem fora Bolsonaro. Outra palavra de ordem que é extremamente presente na cabeça de todo mundo é a liberdade para Lula. Né? Porque Lula e o regime político golpista, não o Bolsonaro particularmente, mas o regime político golpista, eles são como dois pratos de uma balança. Né? Se um desce, o outro sobe, e assim por diante. Eles estão interligados. À medida que o regime golpista perde lastro, né, o Lula, que é o homem que foi excluído da eleição, ele tende a crescer aos olhos do povo. À medida que a população olha e fala assim, esse Bolsonaro é um criminoso, o anti-Bolsonaro, digamos assim, que é o Lula, aparece como sendo o herói da história, né? Os intelectuais, eles falam assim, nós não podemos ser maniqueístas, não podemos ser, como é que se diz? Binários, né? Porque o pessoal gosta de ser complexo, né? O que não é uma coisa fácil, e gostar de ser complexo não é a mesma coisa que ser complexo. Mas, enfim, sejamos simples, né? Para grandes massas, as ideias têm que ser simplificadas para adquirir um caráter de massas, porque senão nunca vão adquirir. Você imagina uma ideia super complexa para 40 milhões de pessoas adotarem essa ideia. Você tem que adotar uma ideia mais reduzida, mais simplificada, né? Por isso que uma das principais regras da agitação política marxista é: apresente uma palavra de ordem simples, concisa, direta, que sintetize o problema para a compreensão de milhões de pessoas. Se você apresentar um catálogo com 200 itens, você não vai conseguir que milhões de pessoas estejam a favor daquele catálogo. Se você não tiver capacidade de sintetizar a coisa em coisas simples, não vai acontecer. Né? Por isso os bolcheviques na Revolução Russa sintetizavam a sua política em 3 palavras, né? Que era pão, paz e terra. E essas 3 palavras era muito fácil do pessoal entender. Eles explicavam o conteúdo de cada uma delas. Aqui nós temos fora Bolsonaro, todos os golpistas e todas as medidas do governo Bolsonaro e dos golpistas. Ou seja, fora Bolsonaro. E liberdade para Lula, que é a alternativa política que se apresenta de imediato diante da falência, né, possível e talvez até iminente do governo Bolsonaro. Essas 2 palavras de ordem são as 2 palavras de ordem centrais. E, lógico, isso daí pode ser acompanhado de outras questões de acordo com o lugar e hora. Por exemplo, não a reforma da Previdência, que é uma das principais
reformas do governo Bolsonaro. Mas sem o fora Bolsonaro e liberdade para Lula, fica um discurso relativamente vazio, reformista, sem perspectiva e tudo mais.